Olá, caríssimos senhores, queridos amigos, nós estamos aqui caminhando para o ocaso desse nosso curso ministrado em www.fabrecursosjurídicos.com.br. Trata-se da penúltima aula do nosso curso preparatório para o Ministério Público, também para a magistratura trabalhista, afinal estamos aqui a tratar de novas fronteiras do direito do trabalho, com grande profundidade, e não à toa tivemos a boa aventura de verificar a aprovação de diversos colegas nos concursos da magistratura trabalhista. E nas últimas aulas nós temos falado sobre direito coletivo do trabalho. Eu acho aqui um momento propício para fazermos um balanço sobre tudo o que vimos estudando em matéria de direito coletivo do trabalho. E nesse sentido eu apresento aos senhores a seguinte questão, para fazermos aqui uma espécie de revisão. A questão do momento é, afinal, existe liberdade sindical no direito brasileiro? E essa é uma resposta que nos permite analisar os diversos institutos que interessam ao direito coletivo do trabalho. É certo que numa questão de prova seria indispensável vocês recorrerem em algum momento àquelas classificações dos modelos de sindicalismo, como a gente vê em livros de Amaury Mascaro Nascimento, de Maurício Godinho Delgado, aquelas classificações que vão classificar os sistemas sindicais em modelos abstencionistas, em modelos intervencionistas ou dirigistas, ou em modelos autoritários, corporativistas. E daí o Maurício Godinho Delgado até emprega uma tipologia própria, vai falar em modelos de normatização privatista autônoma, em modelos de normatização privada subordinada ou de normatização autônoma subordinada. E a gente vai tratar numa questão de prova desse jaez, uma questão sobre liberdade sindical, sem dúvida você vai passar por uma análise dessa classificação tradicional. Mas é necessário ir além. E nesse sentido nós apresentaremos aqui uma resposta bastante analítica, analisando instituto por instituto do direito coletivo do trabalho, cada um dos institutos que sejam de interesse para essa resposta. Afinal, existe liberdade sindical no direito coletivo brasileiro? O primeiro ponto é que liberdade é uma noção, é um conceito abstrato, não é um conceito absoluto, não é uma noção em si mesma. A liberdade é uma liberdade em relação a algo. Você precisa de um referencial, de forma que a gente pode dizer que existe liberdade sindical no direito brasileiro se tomarmos por referencial o modelo sindical pré-1988, o modelo que antecede a Constituição de 1988. Afinal, o artigo 8º, inciso 1º da Constituição Federal positivou a liberdade de criação de sindicato, a liberdade de administração sindical, livre de qualquer ingerência, de qualquer interferência estatal. E sob o ponto de vista desse referencial, desse paradigma, da ordem pré-1988, a resposta é afirmativa. Sim, existe liberdade sindical no direito brasileiro atual. No entanto, se tomarmos por paradigma um referencial mais amplo de liberdade sindical, nos moldes daquele referencial preconizado pelo direito internacional do trabalho, nesse caso a minha resposta seria negativa. Não existe liberdade sindical. Existe uma liberdade no máximo relativa, no máximo uma liberdade sindical relativa, que a meu ver é mais para menos do que para mais, na medida em que persiste um princípio a respeito do qual trataremos em breve, o princípio da unicidade sindical, que atrai consigo uma ampla gama de restrições ao pleno exercício, à plena consecução da liberdade sindical.
A gente vem falando de direito do trabalho de terceira dimensão, novas fronteiras do direito do trabalho. É um exame que é muito marcado por direito internacional do trabalho. Nesse sentido, nós temos aqui, eu acabei de organizar um vademecum sobre direito internacional do trabalho. Quem tiver interesse, ele possui o mérito de possuir uma separação temática dos diplomas, não apenas da OIT, mas também do sistema global, também do sistema regional de direitos humanos, etc. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente no www.fabrecursosjuridicos.com.br. O ponto é que a liberdade sindical, portanto, ela deve ser analisada em primeiro lugar à luz de algum referencial. E nós optaremos aqui nessa nossa resposta pelo referencial mais amplo, que é ditado pelo direito internacional do trabalho. E além de ser a liberdade um conceito abstrato, a gente não pode olvidar que liberdade sindical é uma liberdade complexa, é uma liberdade constituída a partir de diversas dimensões. Existem dimensões coletivas ou individual de liberdade sindical, como, por exemplo, liberdade de exercício de direito de greve, liberdade de negociação coletiva, que são exemplos desta dimensão coletiva do direito sindical, ao passo que essa liberdade sindical comporta um exame sob uma perspectiva, sob uma dimensão individual, sendo exemplo a liberdade de ingresso, de saída, a liberdade de se manter filiado, de se manter desfiliado. E ainda se trata de uma liberdade que conta com uma dimensão positiva e com uma dimensão negativa. Por exemplo, liberdade de constituir sindicato, liberdade de ingressar em sindicato, que é exemplo desta dimensão positiva, ou liberdade de sair do sindicato, ou liberdade de administrar o sindicato livre de ingerências, que é exemplo dessa dimensão negativa. De sorte que a gente tem aqui uma pergunta que demanda uma resposta bastante analítica. É isso que a gente vai fazer. Eu trago aqui alguns critérios que eu extraio a partir da leitura de diversos diplomas internacionais que interessam a liberdade sindical, não apenas convenções como a 87 ou a 98 da OIT, mas também diplomas como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Declaração Sociolaboral do Mercosul, o Protocolo de San Salvador. Existe uma ampla gama de diplomas, enfim, que fornecerão diversos elementos, diversos critérios. São diplomas que preconizam, na dimensão coletiva, a liberdade de criação de sindicato, a liberdade de autodeterminação sindical, a liberdade de constituição de entidades sindicais de grau superior, a liberdade de filiação a organismos internacionais, a liberdade de negociação coletiva, a liberdade do exercício do direito de greve, e, sob a dimensão individual, a liberdade de ingresso, não filiação e saída de sindicatos, a liberdade de escolha do sindicato, que corresponde a um exame daquela ideia sobre enquadramento sindical, e ainda a liberdade de custeio, a liberdade de contribuição para os sindicatos. A gente vai analisar, portanto, a questão da existência ou não de liberdade sindical no direito brasileiro à luz desses filtros, destes testes que são extraídos da leitura de uma gama de diplomas internacionais, notadamente Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 22, a Declaração de Viena de 1993 protege a liberdade sindical. A Declaração da OIT de 1944, que é a sua Constituição, a chamada Declaração de Filadélfia, veicula a ideia de liberdade sindical no preâmbulo e também no artigo 1º do seu anexo. Desculpem.
A Declaração da OIT de 1998 sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho trata da proteção da liberdade sindical. Também a gente vai ver a Declaração da OIT de 2008 sobre justiça social para uma globalização mais justa e equânime. A gente vai ter ali também no seu item A.4 a ideia de liberdade sindical. Ainda no artigo 22 da Declaração Americana de Direitos do Homem, a gente vai ver essa ideia de liberdade sindical, mas mais importante e de forma mais detida, sobretudo nos artigos 8º do Protocolo de San Salvador, também artigo 8º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no artigo 9º da Declaração Sociolaboral do Mercosul, e ainda nas convenções da OIT, como a 87, como a 98, e todas aquelas atreladas à liberdade sindical, a gente vai encontrar esses critérios todos que eu extraí e que eu apresentei aqui nessa tela e que vão servir de paradigma para a nossa resposta. E vamos começar analisando se existe liberdade de criação no direito brasileiro. A Constituição Federal, no seu artigo 8º, inciso 1º, ela assegura, ao menos formalmente, a liberdade de criação de sindicatos, colocando essa liberdade de criação de sindicatos a salvo de qualquer interferência externa, ressalvado a obrigatoriedade do registro no órgão competente. Durante algum tempo houve alguma inquietação quanto a qual seria tal órgão competente. Plasmou-se, conforme vimos nas aulas anteriores, a ideia do Ministério do Trabalho e Emprego como um órgão necessário. Então hoje você tem a obrigatoriedade do registro do Estatuto Social no cartório de pessoas jurídicas como um requisito indispensável para qualquer constituição de pessoa jurídica em geral. E ainda um requisito específico, que é o registro no Ministério do Trabalho e Emprego desse estatuto. A partir daí ocorre a investidura sindical. O ponto é que essa é uma obrigatoriedade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal por meio da súmula 677, até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. E também a gente vai ter o reconhecimento da importância desse registro pela OJ 15, Orientação Jurisprudencial 15, da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, que só vai reconhecer capacidade processual, só vai reconhecer legitimácio ad processum ao sindicato que comprove o seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa é uma questão que foi levada até mesmo à Organização Internacional do Trabalho, onde reconheceu-se o seu comitê de peritos especializados em liberdade sindical, o Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho, reconheceu que não caracteriza a ofensa à liberdade sindical o condicionamento desse registro do Estatuto no Ministério do Trabalho e Emprego, mas desde que tal registro se configure um ato vinculado, um ato em que ocorre apenas um exame superficial, um simples exame formal da regularidade daquele estatuto, à luz da noção de unicidade sindical, e sob esse ponto de vista é válido esse registro. A obrigatoriedade desse registro não afronta a liberdade sindical, de forma que teríamos liberdade sindical à luz desse critério. Existe um problema que é de ordem ontológica, é de ordem fática, se trata de uma distorção. A gente está falando do problema da politização do Ministério do Trabalho e Emprego, afinal se trata de um órgão do Poder Executivo, uma pasta titularizada por um ministro
que pertence a um partido político. E no mais das vezes, esse partido político possui sustentação em alguma central sindical, de forma distorcida, não será raro encontrarmos situação em que este registro sindical acaba se deturpando, acaba servindo de mecanismo de mecanismo de perseguição, mecanismo de retaliação a entidades sindicais embrionárias não vinculadas àquela central sindical que dá sustentação política a esse ministro do Trabalho. Trata-se aqui de distorção do sistema e, nesse sentido, não são raros mandados de segurança impetrados com o objetivo de se obter o registro sindical. Acaba ocorrendo um embaraço quando a agremiação sindical, por algum motivo, não conta com a simpatia política dos titulares dessa pasta do Ministério do Trabalho e Emprego. Infelizmente, é uma distorção. Mas, para além dessa questão política, desse problema, temos uma questão grave que, em termos substantivo, repelem a ideia de uma liberdade de criação de sindicatos no Brasil. Trata-se da unicidade sindical, a previsão do artigo 8º, inciso 2º da Constituição, de que é vedado mais de um sindicato numa mesma base territorial essa que será definida pelo sindicato, mas que não pode ser inferior à área de um município. Então é vedada a criação de mais de um sindicato de uma mesma categoria numa mesma base territorial. E quando a gente fala nessa vedação, a gente tem aqui um grave problema. É curioso que, conforme vimos nas aulas passadas, essa ideia de unicidade haja atravessado o século, haja passado incólume por regimes ditatoriais, por regimes autoritários, e persiste mesmo em regimes democráticos como o da Constituição Federal de 1988. Persiste com amparo na própria classe trabalhadora. A gente viu na aula anterior como que durante a Constituinte de 1988, os próprios sindicatos de trabalhadores, visando a manutenção de nacos de poder, lutaram pela permanência da unicidade sindical, para que não houvesse concorrência, para que não abrissem outros sindicatos. O argumento é que a liberdade sindical plena, a existência dessa liberdade acarretaria a criação de muitos sindicatos, com uma pulverização da categoria, com um enfraquecimento da classe trabalhadora. Mas esse argumento não resiste ao teste prático, na medida em que, a despeito da existência de unicidade sindical, nós temos mais de 30 mil entidades sindicais registradas no Ministério do Trabalho e Emprego. Diferentemente da Alemanha, onde, a despeito da liberdade sindical, existem não mais que 6, 7 sindicatos. Então a gente tem aqui um claro argumento que não suporta, que é muito difícil da gente aceitar, essa ideia de unicidade sindical. Quando a gente pensa em unicidade sindical, portanto, a gente tem um grande conflito em matéria de liberdade sindical. A gente estabelece um sistema de monopólio de base territorial por sindicatos e uma dificultação à autonomia privada coletiva, à expansão da ideia de liberdade sindical. Na medida em que aquele trabalhador que deseja criar um sindicato, ele acaba tendo que observar essa anterioridade da existência ou não de um sindicato. E é curioso que às vezes a gente fala, como já dissemos, que um dos obstáculos para a ratificação da Convenção 87 da OIT seria a circunstância do nosso artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal, estabelecer o princípio da unicidade sindical, contrariando a ideia de liberdade sindical por trás da Convenção 87.
No entanto, a gente já falou bastante disso aqui, a gente vai ter uma série de diplomas que já foram internalizados na nossa ordem jurídica. Por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, ou ainda o Protocolo de San Salvador, relativamente aos países da Organização dos Estados Americanos. Ora, foi promulgado em 1992 o PIDESC, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Foi promulgado, salvo engano, em 1999, então foi internalizado o Protocolo de San Salvador. E se vocês lerem o artigo 8º destes diplomas, fica fácil guardar essa informação, porque é artigo 8º do PIDESC e artigo 8º do Protocolo de San Salvador, vocês encontrarão ali a previsão de ampla liberdade de criação de sindicatos, inclusive ampla liberdade do trabalhador de escolher o sindicato ao qual pretende se filiar, sob a única condição de se conformar aos estatutos destes sindicatos, de forma que a gente não tem aqui, pelo menos esse argumento, a meu ver, para não ratificação da Convenção 87. Eu acho interessante a gente pensar ainda que unicidade sindical, a meu ver, não é uma cláusula pétrea, não se trata de um direito materialmente fundamental, individual, e eu acho que a partir de um exame desses dispositivos do Protocolo de San Salvador, do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e a partir de uma leitura mais ampla dessa ideia de liberdade sindical, tal qual preconizam aqueles diversos diplomas que já citamos, seria até possível pensar numa mutação constitucional sem alteração de texto, a partir de uma interpretação sistêmica, levando em conta todo esse arsenal normativo, inclusive internalizado pelo direito positivo brasileiro, chegar à construção de alguma ideia no sentido de se atenuar os rigores dessa unicidade sindical. A gente vai desenvolver isso mais para frente. Mas então o ponto é que a gente tem a unicidade sindical que constrange o sentido material dessa liberdade de criação de sindicatos, que é formalmente reconhecida pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição Federal. No entanto, ainda é possível notar alguns avanços na jurisprudência. Eu trago aqui para os senhores um slide de uma notícia do TST de 1/7 de 2013. Vejam aqui que interessante. A terceira turma do TST, no julgamento do recurso de revista, definiu como legítimo e representativo o sindicato que comprovadamente melhor atendeu o princípio da agregação, do fortalecimento sindical, em vez do critério da especialidade, que a turma considerou permissivo do fracionamento e da pulverização dos sindicatos. Então a gente vê aqui, lentamente, alguma evolução jurisprudencial no sentido de se privilegiar a representatividade adequada de trabalhadores. Por exemplo, digamos que exista um sindicato dos trabalhadores atendentes de telefone, e daí um determinado sindicato determinados trabalhadores se organizam, vão buscar um desmembramento, vão buscar a constituição de um outro sindicato pelo critério da especificidade. Ao invés de sindicato dos atendentes, dos telefonistas, um sindicato dos atendentes de telemarketing, por exemplo. E nesse caso, assim, fora do sistema, se houvesse liberdade sindical plena, seríamos todos a favor que se crie o sindicato que bem se queira criar. Mas dentro de um sistema de unicidade, achamos salutar que haja o TST, dado preponderância a esse critério da representatividade. Num conflito entre sindicatos, o TST reconheceu que o critério da representatividade deve preponderar sobre o critério
da especificidade. O fato daquele sindicato mais amplo, mais genérico, haver conseguido reunir mais trabalhadores, agregar uma maior gama de interessados em função da eficiência da sua atuação, ao passo que aquele sindicato mais específico representa simples fracionamento, simples pulverização da categoria, sem obter essa representatividade. Nesse caso, o TST reconheceu que o critério da representatividade, o critério da agregação, avulta, prepondera sobre o critério da especificidade. É um precedente interessante nisso que a gente vem falando de se buscar um sentido mais efetivo para a liberdade sindical. Bom, o segundo critério dentro dessa dimensão coletiva de liberdade sindical que nós precisamos analisar é saber se existe liberdade sindical à luz do critério da autodeterminação sindical. Autodeterminação sindical que vem preconizada, entre outros diplomas, no artigo 8º do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no Protocolo de São Salvador, na Declaração Sociolaboral do Mercosul. Esses diplomas, entre outros, preconizam a ideia de uma autodeterminação sindical, uma liberdade do sindicato de autogestão, de autoconstituição, de autorregulamentação. Nesse sentido, formalmente, existe liberdade sindical no direito brasileiro. Sob o ponto de vista da autodeterminação sindical, existe formalmente liberdade sindical no direito positivo brasileiro, eis que a lei não deve, eis que é vedado pelo artigo 8º, inciso 1º, é vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Um ponto aqui que merece uma primeira atenção é a circunstância da CLT proibir que sindicatos se dediquem a atividades econômicas. A nosso ver, a gente está diante aqui de uma ofensa a essa liberdade sindical. Ora, o sindicato, é certo, ele não vai distribuir lucros, mas, a meu ver, a Constituição não estabelece essa restrição de que ele não poderá se dedicar a atividades econômicas. Nós temos exemplos nos Estados Unidos de sindicatos titularizando grandes fundos de ações, fundos de investimentos. Na Alemanha, um dos maiores bancos daquele país é o produto das organizações sindicais, né? E, inclusive, José Cláudio Monteiro de Brito Filho diz que as restrições à liberdade sindical são apenas aquelas concebidas pela Constituição, de forma que não estaria recepcionada esta restrição à autodeterminação sindical veiculada pela CLT, que proíbe a dedicação a atividades econômicas. Eu concordo com esse ponto de vista. De forma, a Constituição é clara quanto à liberdade de autodeterminação e a gente deve encarar dessa forma, que as restrições são aquelas contidas em linha de princípio no texto constitucional. E não vejo menor pertinência, quando se fala em liberdade sindical, em tolher essa possibilidade do sindicato desenvolver alguma atividade econômica. Pode ser até salutar na medida em que isso venha a desonerar os associados daquelas contribuições e virá a permitir uma maior gama de serviços a serem prestados mais eficazmente pelos sindicatos. O segundo aspecto dessa ideia de autodeterminação sindical, que, como vimos, compreende a autoconstituição, um outro aspecto repousa naquela limitação ao número de dirigentes sindicais. A jurisprudência claramente é no sentido de reconhecer a recepção do artigo 522 da CLT, que confere um quantitativo de 7 dirigentes sindicais e respectivos suplentes
para as diretorias sindicais. A súmula 369, item 2 do TST, é clara nesse sentido. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição de 1988. Fica limitada assim a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. A ideia por trás da súmula 369, claramente, é evitar um inchaço na diretoria sindical, de forma que um sindicato com 100 dirigentes importaria uma situação de garantia no emprego para um número indeterminado ali, para 100 dirigentes, tanto quanto fosse determinado no estatuto. O Maurício Godinho Delgado defende a ideia de se observar a liberdade sindical na forma como preconiza o estatuto da entidade sindical. Dessa forma, se aquele estatuto estabelece um número de 10 dirigentes sindicais ou de 20, é esse número que deve prevalecer, desde que haja razoabilidade. Então, Maurício Delgado, na sua obra, ele se posiciona de forma contrária a esse quantum hermético, fechado de 7 dirigentes sindicais, relegando a opção, a definição, o dimensionamento ao estatuto sindical, sob a condição de não se desbordar do princípio da razoabilidade, do princípio da proporcionalidade. Homero também vai nessa linha, ele vai entender pela possibilidade do estatuto estabelecer livremente esse número, observado, no entanto, que para fins de garantia no emprego haveria apenas a proteção de 7 dirigentes sindicais. E nesse sentido deve haver alguma fórmula, como o estatuto explicitar quais vão ser os cargos da direção que ensejarão esse benefício, algo a ser visto no caso concreto. O ponto é que existe essa súmula no sentido de evitar abusos e, por enquanto, esse é o entendimento prevalente. Quando a gente fala em autodeterminação sindical, convém aqui, às vezes isso passa batido, mas mencionar brevemente algumas formas de atuação sindical que vêm estabelecidas na Constituição. A gente vai encontrar no artigo 5º, inciso 28, letra B, a atribuição aos sindicatos da prerrogativa, da faculdade de fiscalização de direitos autorais. No artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal, teremos ali a menção à legitimidade ativa do sindicato para o manejo do mandado de segurança coletivo. Nós teremos no artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, a ideia da representatividade sindical, sindicato como um representante bastante amplo da categoria, tanto em termos quantitativos, ou seja, o sindicato pode defender centenas de trabalhadores como um único trabalhador, filiado ou não ao sindicato, como também sob o aspecto qualitativo. Essa representatividade ocorre tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, tanto em processos judiciais como em processos administrativos. A gente conta também no artigo 10 da Constituição Federal com a previsão de participação dos sindicatos nos colegiados dos órgãos públicos que debatam, que deliberem matérias afetas aos interesses da classe trabalhadora, como só ocorrer no Conselho Curador do FGTS, como ocorre no Conselho Nacional de Previdência Social. Veremos ainda no artigo 74, parágrafo 2º, a atribuição constitucionalmente estabelecida a prerrogativa, a faculdade de que os sindicatos apresentem denúncias ao Tribunal de Contas da União. E, finalmente, nós verificaremos no artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal,
a atribuição à entidade sindical para atuar, por meio da confederação sindical, no controle concentrado de constitucionalidade, no controle objetivo, nos processos objetivos do Supremo Tribunal Federal. Bom, falamos então aqui sobre 2 critérios entre todos esses que nós estamos aqui nos propondo analisar. Vimos que existe liberdade sindical no direito brasileiro, sob o ponto de vista formal da criação de sindicatos, mas não sob o ponto de vista substantivo, na medida em que esbarramos aqui no óbice ontológico da politização do Ministério do Trabalho e Emprego e ainda no óbice da unicidade sindical, e vimos também que existe, num sentido formal, autodeterminação sindical, liberdade de autodeterminação sindical, com a ressalva de que a prática tem mitigado ao limitar o número de dirigentes sindicais e com nossa arguição de que deve ser desconsiderada a proibição da CLT para que os sindicatos se dediquem a atividades econômicas. Pelo amor de Deus, é lógico que numa prova objetiva, num teste, você vai mencionar aquilo que está na CLT, mas numa prova dissertativa você vai proceder a um exame mais crítico da situação. Vamos ver agora vamos ver agora esses outros 2 elementos de aferição de liberdade sindical: constituição de entidades sindicais de grau superior e filiação a organismos internacionais. A gente vai ter de forma explícita no PIDESP, aliás, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no Protocolo de San Salvador, vai ser uma constante nos diplomas sobre liberdade sindical, nas convenções do OIT, essa ideia de que os sindicatos devem possuir liberdade de constituição de entidades sindicais de grau superior, um crescimento vertical do sistema, né? E a possibilidade de filiação a organismos internacionais. Veja só, artigo 8º do Protocolo de San Salvador. Os Estados partes garantirão o direito dos trabalhadores de organizar sindicatos, de filiar-se ao de sua escolha, conforme já havíamos dito anteriormente, para proteger e promover seus interesses. Como projeção desse direito, os Estados partes permitirão aos sindicatos formar federações e confederações nacionais e associar-se às já existentes, bem como formar organizações sindicais internacionais e associar-se às de sua escolha. Então a gente tem esses 2 elementos de liberdade sindical e aqui no país existe liberdade de expansão vertical do sistema, é prevista a figura da federação e da confederação sindical. Atualmente nós temos o reconhecimento jurídico das centrais sindicais, que elas já existem há um bom tempo, elas têm um papel, quando a gente fala em repartição tripartite, junto à OIT, junto a esses conselhos, são as entidades sindicais, as centrais sindicais, que estabelecem uma espécie de rodízio na indicação de quem que vai ser o representante dos trabalhadores nestes órgãos de deliberação tripartite, né? E as centrais sindicais estão positivadas, enfim, não existe afronta a esse critério de liberdade sindical. Existe a possibilidade, portanto, existe liberdade sindical sob o ponto de vista de criação de entidades sindicais de grau superior, e na medida em que não há nenhuma proibição específica, também existe liberdade sindical no direito brasileiro sob o ponto de vista da liberdade de filiação a organismos internacionais. Vamos agora passar para mais um dos nossos critérios. A gente está descendo aqui e a gente vai passar para o critério da letra E, liberdade de negociação coletiva. Bom, aqui a gente tem bastante coisa para falar sobre liberdade de negociação coletiva. O primeiro aspecto, deixa eu deixar aqui no slide certo,
O primeiro aspecto é que existe liberdade de negociação coletiva sob o ponto de vista formal, ela vem reconhecida pela Constituição Federal. Ali no artigo 8º a gente vai ter inclusive a previsão de participação obrigatória dos sindicatos. Entende-se que a obrigatoriedade concerne apenas ao Sindicato dos Trabalhadores, já que a própria Constituição reconhece a figura do acordo coletivo de trabalho, que é um pacto firmado em nível de empresa entre sindicato de trabalhadores e empresa. Mas o ponto, a meu ver, e segundo a doutrina, segundo Gilberto Sturmer, um jurista que escreve muito bem sobre liberdade sindical, a subsistência da jurisdição normativa, ela opera como um obstáculo, como um freio a essa liberdade de negociação coletiva. A jurisdição normativa, ela produz dois impactos. Ela deve ser vista sob dois prismas. Sob o ponto de vista do sindicato fraco. Sob o ponto de vista do sindicato fraco, é bom o dissídio coletivo. Maneja-se o dissídio coletivo, obtém-se algumas vantagens para uma categoria que, pela sua parca representatividade, não conseguiria vantagens por meio de negociação coletiva, nem deteria mecanismos de barganha, moedas de barganha, mecanismos de pressão, que seria, no caso, o exercício da greve, já que a categoria é fraca, incapaz de se mobilizar. E, nesse sentido, a jurisdição normativa viria a calhar. Porém, para o fortalecimento sindical, sob o ponto de vista do sindicato forte, a gente não tem aqui vantajosidade nessa jurisdição normativa. O sindicato forte consegue mobilizar a sua categoria, consegue operar uma greve de proporções relevantes e, nesse caso, a jurisdição normativa aparece como um grande balde de água fria. Nesse sentido, operou em favor da liberdade sindical a Emenda Constitucional 45 de 2004, ao conceber no artigo 114 da Constituição o pressuposto processual do comum acordo em sede de dissídio coletivo. Trata-se apenas, vou falar disso brevemente, porque a gente não encontra tanto em livros essa diferença, mas se trata de um pressuposto processual e não de uma condição da ação. É raro encontrar essa análise nos manuais referenciais, mas as condições da ação, legitimidade, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, são matérias que demandam alguma incursão, ainda que mínima, no direito material, enquanto que as condições da ação são matérias cuja análise se esgotam completamente, puramente, no direito processual. Então a gente tem aqui a ideia de pressuposto processual, o comum acordo, um pressuposto processual específico para o dissídio coletivo segundo a Constituição Federal, mas não para todo e qualquer dissídio coletivo, apenas para o dissídio normativo, para o dissídio de interesse, para o dissídio econômico, para aquele dissídio que pretende criar novas condições de trabalho. A jurisprudência do TST é nesse sentido. A jurisprudência é no sentido de uma análise, eu diria, meramente superficial. A jurisprudência tende a exigir que haja o comum acordo manifestado ou na petição inicial, ou que não haja oposição do réu de forma expressa. Se houver uma oposição expressa, entende-se ausente o comum acordo, mas havendo silêncio na peça do sindicato contraposto, entende-se presente de forma tácita o comum acordo. Nós achamos que uma análise tão superficial ela não leva a muita evolução. Seria interessante uma análise substantiva para aferir se ocorre ou não abusividade na negativa do comum acordo, etc. Mas isso não tem ocorrido nos últimos julgados. É capaz que com o tempo se passe a proceder a uma análise mais substantiva desse pressuposto processual. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto que convém aqui ressaltar, porque enfraquece o sindicato, é a ideia de que o pressuposto processual do comum acordo não seria necessário nos dissídios de greve. Existe um entendimento tradicional de que o dissídio de greve é uma mescla, é um dissídio de natureza mínima, comporta uma dimensão declaratória, uma dimensão jurídica, exemplo dos dissídios jurídicos, dos dissídios interpretativos, no sentido de se buscar a declaração de legalidade ou ilegalidade do movimento. Em paralelo a isso, possui uma dimensão econômica, uma dimensão normativa de criar novas condições de trabalho, e em função dessa natureza mista, se afasta a necessidade do pressuposto processual do comum acordo. Percebam que essa postura esvazia a barganha sindical. O sindicato dos trabalhadores, o sindicato profissional, ele tem a greve como seu principal mecanismo de pressão. Ao afastar do dissídio de greve o pressuposto processual do comum acordo, a justiça acaba por dizer o seguinte, por colocar o sindicato no pior dos mundos. Você não vai poder manejar o dissídio coletivo sem que haja um comum acordo do sindicato dos empregadores, do sindicato profissional. Por outro lado, você também vai ter uma fragilização desse seu mecanismo de barganha, que é a greve, na medida em que para esse tipo de dissídio dispensa-se o comum acordo. A meu ver, apenas naquela hipótese do dissídio manejado pelo Ministério Público do Trabalho é que seria dispensado nesses dissídios de greve o pressuposto comum acordo. Não sendo esse o caso, é uma postura que fragiliza muito e vai contra a lógica do sistema. Você tira aquilo que haveria de poder de barganha para a categoria profissional. Então, esse é o segundo ponto quando a gente vai falar de liberdade de negociação coletiva. Um terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que existe uma posição predominante, não diria pacífica, absolutamente pacífica, porque ainda acho que haja espaço para decisões em outro sentido, mas nós estamos aqui falando daquele escalonamento seletista. A CLT confere ali a possibilidade de negociação direta de trabalhadores após uma sequência, a omissão do sindicato na negociação coletiva, depois omissão da respectiva federação, omissão da respectiva confederação, possibilita-se a negociação coletiva direta por parte dos trabalhadores. Existem outros diplomas que também conferem essa possibilidade de negociação direta por trabalhadores. A gente vai ver isso na lei de greve, vai ver isso na lei de participação nos lucros. Não vejo problema dessa previsão na lei de greve, de negociação direta, porque a greve é um fenômeno que todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina, nós já falamos a respeito, é um fenômeno complexo, é algo que é fático, é algo que ocorre, e de forma que às vezes você não tem esse controle racionalizado de greve que parte da entidade sindical. Às vezes é um movimento que surge espontaneamente entre os trabalhadores, e daí nesses casos, nessas situações, faz sentido em pensar na possibilidade de uma negociação direta entre empresa e trabalhadores grevistas. Eles se revelaram fortes e unidos o bastante para se sublevar. Faz sentido até, de repente, uma negociação direta de PLR, de participação nos lucros, resultados diretamente com os trabalhadores, já que aqui a gente não está tratando de condições gerais de trabalho, apenas especificamente da participação no resultado, e afinal de contas a PLR é um instrumento de cogestão, de integração de trabalhadores na empresa. Agora, a meu ver, é errático você aceitar, no contexto de convenção e acordo coletivo de trabalho, uma negociação direta com trabalhadores. É errático em linha de princípio, porque, é claro,
Eu sou avesso a posições absolutistas. Em geral, para toda regra há uma exceção ditada pelos cânones da razoabilidade ou da proporcionalidade, mas em linha de princípio se deve rechaçar essa negociação direta por trabalhadores. Infelizmente, os tribunais têm aceitado bastante a partir de simples negativa ou resistência dos sindicatos, que em muitos casos não concordam com as condições, passa-se a aceitar a negociação direta de trabalhadores. E isso afronta não apenas a Constituição Federal, que garante a presença, ao menos, do sindicato profissional na negociação coletiva, mas vocês vão ver que interessante o artigo 9º da declaração, o artigo 10 da Declaração Sociolaboral do Mercosul, que é bastante expressa no sentido da necessidade de participação do sindicato na negociação coletiva. Bom, a liberdade de negociação coletiva ela vem preconizada nesses diversos dispositivos que vocês veem aí no slide de diplomas internacionais. E o que eu quero ler para os senhores é essa previsão do artigo 10 da Declaração Sociolaboral do Mercosul, que é norma internalizada. Os empregadores ou suas organizações e as organizações ou representações de trabalhadores têm direito de negociar e celebrar convenções e acordos coletivos para regular as condições de trabalho, em conformidade com as legislações e práticas nacionais. E daí consta uma ressalva expressa do Brasil nesse diploma, no sentido de que a representação sindical do Brasil reserva-se o direito de não adesão à redação proposta para o artigo 10, especificamente quanto à admissão da negociação e contratação coletiva sem representação sindical. Está ali no texto do artigo 10 da Declaração Sociolaboral do Mercosul. Então, um argumento a mais para se afastar a possibilidade de tão facilmente se aceitar uma negociação direta com trabalhadores. E os exemplos que a gente vê na jurisprudência são situações de despojamento de direitos, são situações de elastecimento de módulos de compensação de jornada, são situações que, a meu ver, são de despojamento de direitos trabalhistas. E é claro que é muito fácil cooptar a vontade coletiva mesma destes trabalhadores diretamente empregados. O sindicato serve para essa despersonificação, serve para que a negociação transcorra com paridade de forças entre os polos, de forma que a gente tem que tomar muito cuidado com essa negociação, que no mais fere, essa negociação direta com trabalhadores, que no mais fere a Constituição, a meu ver, e a própria Declaração Sociolaboral do Mercosul. Agora nós temos aqui a ideia de... a gente estava falando disso, né, de capacidade. A gente tem a obrigatoriedade no artigo 8º, 6º da participação de sindicatos, a Convenção 154 da OIT sobre fomento à negociação coletiva, tratando da negociação coletiva, e o artigo 617, que trata no parágrafo 1º dessa questão de negociação direta por trabalhadores. Poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. Como eu havia dito, alguma jurisprudência de tolerância que vocês podem ver aí sobre negociação direta por trabalhadores, que estávamos criticando. Aquilo que eu mencionei do artigo 4º, parágrafo 2º, prevê, e também no artigo 5º da Lei de Greves, a prerrogativa de negociação direta por trabalhadores quando inexistente, na falta de entidade sindical, não apenas na falta, né, mas considerando essa greve como um fenômeno tão presente no mundo fático, veja que a regra não é na inexistência, é na falta, seja porque a entidade sindical não existe, seja porque não se interessou em encampar aquele movimento paredista, né? Então a gente tem aqui essa previsão de atuação direta por uma comissão de trabalhadores
Inclusive, a gente tem proteções no direito internacional do trabalho, quando houver representantes de trabalhadores que não sejam apenas representantes sindicais. Então, a gente tem certas garantias que vamos encontrar na Convenção 98 da OIT, que protegem não apenas dirigentes sindicais, mas representantes de trabalhadores em geral, incluindo, portanto, essas comissões a que se refere a lei de greve, essa comissão a que se refere também a lei 10.101 de 2000, e ainda CIPA, outras instâncias de representação de trabalhadores, são protegidos na Convenção 98 da OIT. E aqui um outro exemplo de negociação direta por trabalhadores, na lei de participação dos lucros. A participação nos lucros ou resultado será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo. Comissão escolhida pelas partes, integrada também por um representante indicado pelo sindicato, mas ainda assim uma comissão de trabalhadores da empresa. E ainda a outra forma, que é mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Bom, eu vou apresentar agora algumas limitações que são definidas pela jurisprudência. Quando você fala em limites à negociação coletiva, numa análise mais ampla, você vai partir para aquela ideia de princípio da adequação setorial negociada, de Maurício Godinho Delgado, que a gente faz num estudo mais exaustivo, vai preconizar a validade da norma coletiva quando importar num padrão de direitos superior ao padrão heterônomo comum, um padrão setorial superior ao padrão heterônomo comum. Ou ainda quando houver a redução setorial de alguns direitos em relação ao padrão heterônomo comum, desde que isso ocorra no contexto de normas trabalhistas de indisponibilidade meramente relativa. E daí eu remeto os senhores ao estudo dessa doutrina, na medida em que a gente está aqui buscando uma breve revisão. Então eu vou passar por algumas súmulas e orientações jurisprudenciais que tratam desses limites. Nesse sentido, agiu bem o TST ao tratar da invalidade da cláusula de acordo ou convenção coletiva. Na verdade, eu trouxe aqui um slide antigo. Eu remeto os senhores à súmula 437, que reconhece a invalidade da cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que suprima ou reduza intervalo intrajornada, porque essa é uma medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública infenso à negociação coletiva. E daí na súmula 243 a gente já não vai ter mais, aliás, na súmula 437 a gente não vai ter mais essa regra do item 2 aqui da OJ 342. A gente vai ter que atentar para as condições laboral-ambientais e tivemos aulas detalhadas sobre o meio ambiente do trabalho. A questão de arredondamento de jornada, a gente vê na OJ 372, a partir da vigência do parágrafo 1º do artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Portanto, aqui a gente teria uma norma de indisponibilidade absoluta. Reajustes salariais, aqui a norma coletiva encontra um limite em norma heterônoma proibitiva, que são as normas de política salarial. Os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho não prevalecem frente à legislação superveniente de política salarial. E esse sempre foi um limite à negociação coletiva, as normas estatais proibitivas, as normas heterônomas proibitivas. Por exemplo, uma lei que proíba reajuste com periodicidade inferior a 1 ano não pode ser afastada por uma norma coletiva estabelecendo uma periodicidade inferior a 1 ano. A OJ 18 da SDC
trata de limites também no tocante a descontos salariais. Os descontos efetuados com base em cláusula de acordos firmados entre as partes não podem ser superiores a 70% do salário base percebido pelo empregado, pois deve-se assegurar um mínimo de salário em espécie ao trabalhador, e isso vale, segundo a jurisprudência, inclusive no contexto de negociação coletiva. A negociação coletiva não pode levar a uma autorização de desconto salarial acima dessa limitação máxima de 70% do salário base. Teremos limites também na OJ 25 e 26 da SDC, no tocante a essa tutela do salário, né? Salário normativo, contrato de experiência, não fere o princípio da isonomia salarial, a previsão de salário normativo, tendo em vista o fator tempo de serviço. A OJ 26 diz que os empregados menores de idade, por outro lado, não podem ser discriminados em cláusula que fixa salário mínimo profissional para a categoria. Também interessa a essas limitações às normas coletivas a OJ 30, que trata da impossibilidade de norma coletiva minimizar ou afastar a garantia no emprego ou reduzir o alcance da estabilidade provisória da gestante. A proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT é nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação pela gestante das garantias referentes à manutenção do emprego e salário. E a OJ 31 da SDC. Não é possível a prevalência de acordo sobre legislação vigente, quando ele é menos benéfico do que a própria lei, no tocante à estabilidade do acidentado. Temos também restrições quanto à pactuação coletiva no tocante às jornadas, né? Turno ininterrupto de revezamento, fixação de jornada de trabalho mediante negociação coletiva. Nessa hipótese, a súmula 423 ela tolera o estabelecimento, por meio de negociação coletiva, de jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas, quanto a turnos ininterruptos de revezamento, sem que o empregado tenha direito ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extra. A gente vai encontrar também alguma jurisprudência quanto a adicional noturno. Eu trago aqui essa decisão do TST. Adicional noturno, norma coletiva, dispensa do pagamento em virtude de prorrogação da jornada para que não haja trabalho aos sábados. A gente tem, portanto, aqui uma violação, já que o adicional noturno encontra amparo na Constituição Federal, e a gente tem aqui a ideia de alguma prorrogação, alguma espécie de semana inglesa, de jornada inglesa, enfim, e nesses casos essa prorrogação que visa a evitar o trabalho aos sábados, ela não tem o condão de afastar o adicional noturno, ainda que norma coletiva estabeleça dessa forma. E finalmente, o último slide que eu trago aqui é da súmula 349, acordo de compensação de horário em atividade insalubre celebrado por acordo coletivo. Antes era acatado pelo TST a validade do acordo coletivo de compensação de jornada em atividade insalubre sem inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Entendia-se, dava-se primazia à liberdade negocial em detrimento das questões laboroambientais. Houve uma evolução, a gente vem acompanhando dia a dia cada vez mais uma conscientização quanto à importância das normas de medicina e higiene do trabalho, e nesse sentido foi cancelada a súmula 349, que autorizava a compensação de jornada
por meio de norma coletiva, independentemente de prévia inspeção da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Com isso, senhores, a gente está aqui já em 1 hora, a gente encerra agora esse nosso bloco e prossegue com um novo bloco a seguir, tratando dos demais limites e dessa resposta a esta difícil questão sobre liberdade sindical no direito brasileiro. Até daqui a pouco.